E aí, aqui é seu youtuber quase preferido... Pera, roteiro errado. O vídeo que tu acabou de ver se chama Wildlife. Ele era um vídeo default que via com seu PC ao instalar o Windows 7, que pra muitos foi simplesmente o melhor sistema operacional da Microsoft. Mas não tô aqui pra falar somente sobre seu funcionamento e propriedades, até porque ninguém tá nem aí, né? Mas também da sua estética, que na minha opinião é uma das estéticas mais bonitas e criativas que eu já vi em um sistema operacional cru, sem personalização de usuário. Na verdade é o sistema operacional mais bonito que eu já vi e só minha opinião importa. Mas o que fazia o Windows ser tão bonito antigamente? Oi, me chamo Feitan63 e bem-vindo ao meu canal. Aqui falo sobre tecnologia, música e coisas que eu acho interessante. Então se curtir esse tipo de conteúdo, considere se inscrever, é de graça e garanto que não vai se arrepender. Bora pro vídeo. Todo auge tem seu começo, então bora começar falando de um dos sistemas operacionais mais amados da Microsoft. Em 2001 foi lançado pela primeira vez o Windows XP. O Windows XP era tão revolucionário que 4 anos depois de seu lançamento, mais de 400 milhões de cópias já haviam sido vendidas. O suporte oficial para o Windows XP durou 12 anos, e acho que isso mostra o quão bom era esse sistema. O XP foi diferente de tudo que a gente já tinha visto, ele trazia aquele visual mais plástico brilhante, bem mais acessível. Nessa época, a internet e computadores domésticos estavam praticamente no seu auge. Os computadores estavam ficando mais acessíveis e as pessoas estavam utilizando em todo lugar. Lan houses começaram a aparecer no Brasil, que aumentou ainda mais a popularidade. E para muitos, o Windows XP traz tudo aquilo que o 98 falhava em trazer. O XP era bem mais rápido, compatível, e foi o primeiro Windows a vir com o sistema de núcleo NT da Microsoft para o público. Bom, mas eu acredito que ao clicar nesse vídeo você esperava que eu falasse mais sobre a sua estética. Então... tem uma coisa que eu sinto falta da tecnologia antiga, isso é definitivamente os temas. Eu nem devo imaginar qual era a sensação de ligar o PC, entrar no Windows e se deparar com esse wallpaper maravilhoso. O famoso Windows Bliss. Inclusive, ele é um dos wallpapers que eu mais usei na minha vida, mesmo nunca tendo relado um dedo no Windows XP, já foi até o wallpaper do meu celular de tão linda que é essa paisagem. Essa foto que foi tirada em Sonoma County, na Califórnia, é a paisagem mais icônica dos anos 2000. Hoje em dia o lugar está cheio de vinhas e pequenas árvores e, embora ainda exista a vida, jamais vai ser tão linda quanto foi no ano que foi tirada, em 1996. Bom, uma das coisas mais incríveis sobre essa era da tecnologia eram as parcerias. O Windows XP é famoso por ter diversas parcerias com a Nintendo. Sim, exatamente. Eles disponibilizavam diversos temas para você customizar sua interface. Tinha um tema do GameCube, que também mudava toda a sua área de trabalho, um de Pikmin, um de Metroid Prime e até Mario Sunshine e Zelda podiam transformar sua interface de usuário. E pra mim, honestamente, isso é mágico. Como alguém que é muito fã do Linux e adora fazer customizações, eu claramente sou uma pessoa que valoriza muito temas. Claro, desde que venha acompanhados de qualidade real e não somente uma boa aparência. Por isso que, embora eu nem tenha nascido nessa época, eu sempre irei sentir saudades do que eu nunca nem vivi no Windows XP. Antigamente o Winamp era muito utilizado para músicas, talvez o player mais utilizado no Windows XP sem ser oficial. E se tu for no museu de skins do programa, tu literalmente vai encontrar milhares de personalizações que tu pode meter no seu software, que não muda absolutamente nada, mas foda-se, eu quero meu media player ter o rosto do Jack Chan por zero motivo. Outra coisa que muita gente não sabe é que o player de música oficial do Windows XP era altamente customizável. Você podia literalmente meter vários temas do bagulho, inclusive uma de Half-Life, uma do Xbox que parecia meio alienígena, meio futurista, e talvez o mais memorável de todos, que é essa cabeça verde aí, que, sei lá, por que é verde? Por que as orelhas são caixa de som? Ninguém liga, é muito foda. Tem também esse aí. A variedade era incrível e a customização era muito boa. O mundo jamais vai ser tão épico quanto foi nessa era da tecnologia, e o máximo que a gente pode fazer é sentar e chorar enquanto tudo se rende ao minimalismo. Mas agora bora falar de um dos sistemas mais bonitos e mal compreendidos já feitos pela Microsoft, que é o Windows Vista. Ah, o Windows Vista. O que foi que fizeram com você? O Windows Vista inicialmente se chamava Longhorn. Tu deve reconhecer esse nome caso tu tenha assistido os vídeos do Andresitos, que inclusive foi grande inspiração para a criação desse aqui. Tamo junto, lenda. A ideia era ser só mais um sucessor do XP, mas acabou trazendo muitas novas funções e novidades. Uma delas era a interface Aeroglass. O Vista trouxe pela primeira vez a interface Frutiger Aero que a gente tanto ama. Acho que consumi praticamente todo o conteúdo sobre ela na internet, e eu não me canso. Diferente do Windows 8, que foi o começo da queda da Microsoft, trazendo aquela interface toda cagada com cores sólidas sem personalidade nenhuma, o Windows Vista parece ter uma mistura perfeita entre o XP e o 7, claro, esteticamente falando. Eu sinto muita falta dessa interface brilhante, transparente. Recentemente o iOS atualizou e trouxe de volta a estética Aeroglass, e honestamente, eu achei bem bom. Não é tão ruim quanto eu achei que seria e é bem mais bonito do que a anterior, na minha opinião. Tá vendo como não é só nostalgia? Se fosse nostalgia pura, a gente ia achar essa atualização uma completa merda. Mas não, as pessoas gostaram e estão utilizando e se reacostumando com ela. Já deu pra ver que eu sou apaixonado nessa estética, talvez porque ela moldou boa parte da minha infância. E claro, como falar da infância sem citar os jogos que marcaram
usaram ela. Quem aí lembra do Purple Place? Cara, eu era viciado no joguinho da Oficina do Bolo. Eu deixava de brincar com meus amigos pra ir na Oficina do Bolo. E mesmo que eu não entendesse nada que tava acontecendo nos outros jogos, era divertido de jogar. Tipo, o jogo da memória ou o joguinho de vestir os bonecos. Eu não fazia ideia do que tava fazendo, mas era legal mesmo assim. Purple Place, Campo Minado, Paciência, Chess Titans, todos esses jogos eram os reis quando a internet caía dentro de casa. Os sons também eram muito característicos e muito satisfatórios. Mas pra mim, o jogo do bolo sempre vai ser meu favorito, não tem como. Era muito satisfatório ver o bolo sendo feito. Eu nem ligava de fazer como eu tava mostrando na imagem. Eu só fazia o bolo do jeito que eu quiser. Colocava 5 camadas de chocolate, 10 de morango e não tava nem aí. Mas por que eu disse que o Windows Vista é tão mal compreendido? O Vista foi basicamente um salto muito grande feito pela Microsoft. O problema dele é que chegou antes da hora. A maioria dos PCs da época não aguentavam, então ele acabou ficando com a má fama de lento e problemático. Mas definitivamente, esse foi o começo da auge da estética Windows. E pra mim, o auge da estética Windows foi, sem sombra de dúvidas, o Windows 7 não era somente bonito esteticamente, mas os sons, os barulhos que a gente achava irritante antigamente, tudo isso era muito bom e é literalmente impossível você ouvir sem associar o Windows 7. Tipo, você conhece esse som? E que tal esse? Ou esse? Embora você conheça o primeiro, talvez não deve conhecer os outros. Esses eram os sons que tocavam quando você iniciava o Windows 7. Muita gente não sabe, mas quando você trocava o papel de parede por um dos wallpapers default que vinham com o sistema operacional, a interface e os sons também mudavam. E esses outros detalhes que faziam o Windows 7 ser tão incrível. Ele saiu para o público em 22 de outubro de 2009. Diferente do Windows Vista, que focou em trazer mais novidades e interfaces novas, como o Windows Aero, que trouxe a estética tão amada que conhecemos hoje em dia, ou Frutiger Aero, o Windows 7 focava mais em eficiência, praticidade e compatibilidade. Mas o que eu acho incrível foi como a Microsoft conseguiu unir o melhor de dois mundos, a grande versatilidade do Windows XP e a beleza do Windows Vista em um único sistema operacional. O Windows 7 foi o sistema que eu passei mais anos da minha vida utilizando. Eu usei ele até em 2021, que foi quando eu comecei a editar vídeos e precisava de um programa mais eficiente. Então, infelizmente, eu tive que acabar optando por instalar o Windows 10, que era até ok em comparação com o crime de guerra que era o Windows 11. Eu gosto como na época em que o Windows 7 saiu, a estética Frutiger Aero estava literalmente no seu auge. Se você reparar, o próprio tema padrão do Windows 7 é 100% nessa estética. Tipo, a graça é que o Windows literalmente significa janela. E quando tu vê a logo do sistema, é como se você estivesse olhando por uma janela, porém estilizada e distorcida, o que trazia muita personalidade pra logo. Infelizmente acabou, agora é só 4 quadrados azuis sem personalidade alguma. Na própria imagem a gente consegue ver em cada um dos quadrados representações da natureza. Afinal, toda a questão do futuro que prometeram pra gente, que é como gostamos de chamar, era a harmonia entre tecnologia e natureza. Era tudo mais ecológico, mais vivo. Na primeira janela tem um pinheiro, na outra uma borboleta saindo, na de baixo um campo de grama e do lado o mar com uma cauda de uma baleia. E no centro, no fundo de tudo isso, dá pra ver uma luz forte sobressaindo, que imagino que seria a representação do sol. Tá vendo como é lindo? Até os temas default que vinham com o Windows sempre foram paisagens, natureza, era tudo vivo, cheio de cor. Pra chegar no Windows 11... O que é isso? É um pano? É um... O que era pra ser essa coisa... ridícula que eu tô vendo aqui na minha tela? Sério, eu me sinto tentando decifrar uma capa do álbum do Caretaker. Parece que a demência infelizmente atingiu o time de design da Microsoft. Tem que ser cronicamente online pra entender o que eu acabei de referenciar. Enfim. Um ponto que eu queria trazer aqui também é o famoso skeuomorfismo, que pra quem não sabe, é um princípio de design que os objetos derivados ou modernos retêm a forma ou a alusão a ornamentos, utensílios e estruturas que eram necessárias antigamente nas versões originais dos objetos, mas que evidentemente já não tem qualquer funcionalidade. Obrigado, Wikipedia. Como por exemplo, ter uma câmera fotográfica antiga como a logo da câmera do iPhone 5, ou um floppy disk para representar drives, ou indo mais além, até na pasta de vídeos do seu Windows, que eram filmes de câmera fotográfica. E eu particularmente amo muito essa estética, porque parece que trazia mais vida pro sistema operacional. Os iPhones antigos costumavam muito fazer isso também, e até hoje tudo faz. A diferença é que, mesmo que o skeuomorfismo esteja presente nos sistemas operacionais, eles agora são 100% minimalistas. É só ver a diferença entre o player de vídeo original do Windows e o atual. Tem uma grande diferença. Hoje tudo se rendeu ao minimalismo, tudo é só mínimo, só o suficiente. E adivinha só, o mínimo também cansa. Se você acha que o maximalismo cansa por ter muita coisa, o minimalismo cansa também por não ter o suficiente. É só comparar o McDonald's de 2009 com o de 2026. O bagulho é numa cor sólida, sem vida, igual a porcaria dos lanches que eles dão pra gente. E tenho certeza que tudo isso é de propósito. O minimalismo te faz aguentar mais, te vicia mais, pois por ser menos hiperestimulante você consegue suportar mais, fazendo você se viciar facilmente. Como por exemplo o Instagram, onde tem um time de milhares de nerds estudando dia e noite cores que chamam mais a atenção pra te manter preso ao aplicativo deles. E isso é extremamente frustrante. O que aconteceu com as cores vívidas, brilhantes, o vidro em todo lado, a natureza, a harmonia, tudo parece ter morrido, tudo em prol da produção desenfreada de dinheiro. Mas é claro, a gente ainda vai sempre lembrar de como era a vida antigamente, como tudo parecia mais vivo e mais colorido e mais feliz. Mas como já diria o sábio, não chore por ter acabado, mas fique feliz por ter acontecido.
E só queria fazer uma menção honrosa aqui ao nosso querido Windows 95, que também é um que tem uma estética muito interessante e não podia deixar de fora. Bom, é claro que tinha muita coisa pra falar nesse vídeo ainda, mas não quero deixá-lo tão grande. Se tu curte esse tipo de conteúdo, se inscreve aí, me ajuda demais e vê se não se esquece de comentar. O que tu achou do vídeo? O que posso melhorar? O que querem ver aqui no futuro do canal? Podem criticar, tô aqui pra receber crítica mesmo. Essas críticas fazem o canal crescer ainda mais. Tamo junto a todo mundo que curtiu os últimos vídeos, prometo que vão ter vídeos bem melhores daqui em diante. Obrigado e dá like! É sério, dá like, por favor.